provar. Digamos que você tem esse sistema, tal. Calcule qual que é a pressão de descarga. Aí você vai lá, calcula, tal. Entretanto, o engenheiro no campo, aí você calcula isso aqui, né? 0,67. Entretanto, o engenheiro de campo foi medir a pressão da curva da bomba, e ele identificou que a pressão é 0,88 kg por centímetro quadrado. O que pode estar acontecendo? Quais são as suas sugestões e calcule qual seria a variável que está problemática e qual seria o seu novo valor, com as devidas justificativas. Mas eu faria essa pergunta assim com uma facilidade incrível, porque isso determina se o engenheiro sabe o que ele está fazendo. Turbulentos, olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Estou sentindo bem? Estou estudando bastante. Começar a estudar, gente, não tem jeito não. Você acha que eu parei de estudar? Poxa, tem que estudar, cara. Você acha que meu cabelo caiu assim de graça? Claro que não, tem que estudar, ué. Vamos estudar, que hoje eu tenho um assunto interessantíssimo. Eu tenho um assunto interessante, principalmente para quem está fazendo prova, porque isso aqui, se eu fosse professor, eu com certeza colocaria isso aqui. E outro assunto também, para quem está em campo também trabalhando, isso aqui é uma coisa que aparece assim, mais fácil, como um problema comum de um engenheiro de campo, tá? Seja de campo, seja de projeto, vai aparecer, isso aí garanto. Eu vou ensinar para vocês como é que você resolve isso aqui de prova, que isso aqui não é difícil, e para você que está aí no campo sofrendo já, o que eu faço, meu Deus, parece um problema, não sei o que isso também vai resolver. Problema de hidráulica comum, básico, simples, que vai aparecer em quase todos os sistemas. Presta atenção. Esse aqui vai ser um exercício de ajuste de rugosidade. Eu coloquei rugosidade, mas pode ser outra coisa, eu vou explicar em breve. De campo. Mas pode ser prova também. Prova aqui, ó. Prova. Muito provável que apareça alguma coisa. Eu colocaria. Inclusive, se eu for professor de alguns de vocês algum dia, aguardem. Eu vou botar isso aqui. Tá bom? Então, olha só. O que é o problema? Eu tô com um sisteminha, eu já fiz uma última aula aí, 2 ou 3 aulas atrás, dá uma olhada aí, vai ter um linkzinho em algum lugar aí pra você olhar a aula, desse exercício aqui. Eu tô mantendo o mesmo exercício porque realmente não adianta eu fazer o exercício de novo, sabe? Não faz sentido. É a mesma coisa, eu ia só mudar números para poder fazer ele ficar diferente, você calcular outra coisa. Mas estou mantendo o mesmo porque não é o foco aqui resolver o exercício. O foco aqui é entender o que está acontecendo e trabalhar em cima. Nós temos aqui um sisteminha que está mandando 200 metros retinho, nesse caso vai ser retinho ainda, sem elevação no meio, com propriedades constantes. Então eu estou com viscosidade de 1 cp, densidade de 1000 kg por metro cúbico, ou seja, água. Vamos facilitar. Poderia ser óleo, poderia ser fogo, mas aí os resultados seriam um pouco diferentes, mas a lógica é idêntica, tá? E é o seguinte, eu fiz as contas todas lá, vocês vão seguir no exercício, e a conta do exercício fala o seguinte: a pressão de descarga dessa bomba tem que ser igual a 0,67 kg força por centímetro quadrado. Se você não entendeu por que eu cheguei nisso aqui, é porque você não viu a última aula, a última ou penúltima, que está aí no linkzinho aí. Ou seja, entra lá e entende por que deu isso aqui. É só a conta, é só como eu calculei esse sistema, tá bom? Abertura livre, não tem tanque nenhum aqui, é tudo atmosférico, só para deixar claro, tá? Então, esse é o resultado. Então eu fiz as continhas lá, eu sou engenheiro de campo lá e tal, fiz as continhas, então, pô, essa bomba tem que dar 6,67. Aí eu vou no campo, vou medir o manômetro da bomba, e o manômetro da bomba não está marcando 0,67. Ele está marcando este valor aqui. Eu vou colocar aqui asterisco, que é igual a 0,88 kg força por centímetro quadrado. Aí você vai falar, pô, Sérgio, você errou as contas aí. Você não sabe nada não. Não deu diferente, pô. Como é que eu vou lá no campo, o óleo tá 0,88 e quando eu vou fazer as contas do jeito que você me ensinou, você vai dar 0,67. Opa! Primeiro ponto, se deu diferente, claro, você tem que conferir as contas, ó. Mas eu já conferi as contas,
Se o sistema for esse mesmo, tá tudo certo. Aí esse engenheiro de campo, pô, então deve ter errado algum parâmetro lá, entende? Aí você vai lá, mede a tubulação de novo, tá? 200. Puxa, não é. Aí você vai lá ver as propriedades da água. Tá muito próximo, 1000, tal, você perdeu isso aí, não tem muita diferença não. Puxa vida, é aquilo mesmo. Aí você vê, não tem nada estranho no sistema, ou seja, não tem uma pressurização aqui na frente, ou seja, tá a abertura final para a atmosfera mesmo, não tem uma ponta-pressão. Você olha, não tem uma válvula fechada, não tem nada. Não tem nada. E você percebeu que esse sistema aqui, ele começou trabalhando por essa temperatura, essa pressão aqui, e depois foi aumentando aos pouquinhos. Foi aumentando aos pouquinhos. Você fala, gente, o que está acontecendo? Né? Aí, quando você vê que isso aqui está aumentando aos pouquinhos, você pode começar a fazer algumas investigações. Né? Quais são as possibilidades? Você começou a ver que a pressão da descarga da bomba está aumentando, você começa a ter que investigar. O que pode ser? Bom, pode ser alguma obstrução no meio da linha. Por exemplo, sólido lá dentro, ou entrou um capacete dentro da tubulação e tal. Não sei. Ah não, o diâmetro da tubulação, o diâmetro tá certo? Aí você vai lá, mede, tá certo. Mas quando você viu que não tem nada assim, que uma tubulação amassada também influencia na perda de carga. Mas quando você viu que não tem nada anormal, que esse sistema está exatamente conforme está descrito aqui, aí você entra no ponto que eu quero conversar hoje. Claro, esses pontos que eu estou falando, se aconteceu, a conta é diferente. Eu estou considerando que o sistema está todo lindo, não tem válvula fechando nada, não tem depósito na linha de sólido, não tem nada bizarro acontecendo com a linha, né? Ela está operando normal e ela foi gradativamente aumentando a pressão. Aí o que você vai fazer? Primeira coisa, pega a curva da bomba. Eu peguei aqui uma curva da bomba genérica, tá? Não é uma bomba real, mas para o exercício atende. O que eu vou fazer? Ó, aqui a curva da bomba é essa daqui, e eu peguei o ponto de operação dela, que é 50 metros. Eu esqueci de colocar aqui que a vazão é 50 metros cúbicos, tá, gente? Desculpa. A vazão é 50 metros cúbicos. No exercício está lá também. Então não faz diferença não. Se você olhou o exercício, não precisava nem ter falado. Então você viu que no ponto da curva da bomba, 50 metros cúbicos dá realmente 6,7, que é o que eu calculei. Lembrando aqui, ó, da última aula também, a vantagem de usar metro em relação à pressão absoluta. A curva da bomba é sempre em metro, independente do fluido. Se for mercúrio ou se for água, a curva da bomba não muda porque ela é em metro. O que diferencia, claro, é a pressão de descarga e a potência que a bomba vai ter que desenvolver. Mas a curva é independente do fluido. Ela vai mandar mercúrio a 6,7 metros ou água a 6,7 metros. Claro que se o rotor, torque, motor e etc. aguentar, porque pode ser que ela não aguente, a bomba simplesmente vai... Né? Mas considerando que ela aguente, ela vai mandar independente, só com pressões e potências diferentes. Mas a altura manométrica da bomba é a mesma, a curva é sempre a mesma, independente do fluido. Ok? Voltando. Tem algumas exceções para fluidos não newtonianos, mas eu não estou falando de fluido não newtoniano, tá bom? Esquece fluido não newtoniano, isso aqui é tudo newtoniano. Beleza, tá aqui a curva, joia. Aí eu percebi que ela aumentou a pressão e a vazão também caiu para 45. Aí eu fui na curva da bomba, realmente, a curva da bomba está lá, 45 metros cúbicos, ela passou de 50. Aí ela começou a diminuir, aumentar a pressão e, claro, começou a diminuir a vazão, óbvio. A curva da bomba centrífuga é assim. Se aumenta a pressão, diminui a vazão. Ela tem um equilíbrio de energia dentro dela. Aí, ela aumentou aqui, ela subiu na curva dela, foi para 45 e foi para 8,8, que é o que eu estou medindo lá. Aí você fala assim, puxa, isso é a primeira análise que tem que fazer. Pegar a curva da bomba e ver se está fazendo sentido. Às vezes a bomba está com problema, não é? Não, está fazendo sentido. Então, esse ponto já tira essa questão da potência da bomba, né? Então, já subiu aqui. A bomba está funcionando legal. Ela está fazendo exatamente conforme ela deveria estar fazendo. A curva dela está ok. Aí você fala assim, puxa, subiu, diminuiu a vazão, aumentou a pressão. O que pode estar acontecendo? Então, isso é um problema de campo. Agora eu vou falar como é que seria isso numa prova. Prova. Digamos que você tem esse sistema, tal. Calcule qual que é a pressão de descarga. Aí você vai lá, calcula, tal. Entretanto, o engenheiro no campo, aí você calcula isso aqui, né? 0,67. Entretanto, o engenheiro de campo foi medir a pressão da
curva da bomba, e ele identificou que a pressão é 0,88 kgfm por centímetro quadrado. O que pode estar acontecendo? Quais são as suas sugestões e calcule qual seria a variável que está problemática e qual seria o seu novo valor, com as devidas justificativas. Mas eu faria essa pergunta assim com uma facilidade incrível, porque isso determina se o engenheiro sabe o que ele está fazendo, tá? Então beleza. Aí o que você pode fazer? Bom, o que pode estar acontecendo com essa tubulação? Ela pode estar envelhecendo, porque ela não foi aumentando, aí eu ia colocar na pressão também, na prova também, que ela foi aumentando gradativamente, tá? Então ela pode estar envelhecendo, e rugosidade com o tempo, corrosão, foi passando lá um tempão, ela vai aumentando. O que significa aumentar a rugosidade? Aqui, ó, vou colocar aqui um zoomzão aqui na rugosidade, ó. Aqui, ó. Significa o seguinte, a corrosão vai comendo esses pedacinhos aqui, ó. Vai comendo pedacinho, vai depositando alguma coisinha aqui, vai corroendo, vai criando óxido e tal. Então esse cara daqui, ó, a rugosidade, tende a subir com o tempo. Depende do fluido, mas com água tende a subir. Se for óleo, tende a subir muito pouco, porque o óleo não é corrosivo, não gera um ambiente problemático para o aço, principalmente. Mas, em geral, para água e aço, tende a subir com o tempo. Tá? Outros materiais, às vezes menos, às vezes mais, mas para o aço tende a subir. Esse caso aqui, vamos considerar que é aço. Tá? Então, tende a subir com o tempo. Ou seja, será que essa rugosidade pode ter aumentado com o tempo? Pode ter aumentado. Outra suposição. Vamos supor que o diâmetro está aqui, está certo, que você foi no campo, mediu, tá batata. É 4 polegadas, que é 0,102 milímetros. Ou seja, 10 centímetros, né, de diâmetro interno, tô falando, tá? Externo não, interno. Mas será a água? Não sei se você sabe, mas a água tem uma característica chamada dureza, que é cálcios, magnésios, né, elementos, os sais dissolvidos dentro da água, metais e ametais, enfim. Eles tendem a incrustar na tubulação e vai incrustando com o tempo, ao longo do perímetro todo da tubulação, internamente, ele vai diminuindo a seção, porque vai incrustando e vai diminuindo a região onde o fluxo pode passar. Então, será que o diâmetro interno está esse mesmo? Será que está? Ou seja, pode ser que não. Então, supondo que tudo que nós estamos falando é correto, não tem nenhuma variação de fluido, a bomba está funcionando ok, você foi lá, investigou, mediu todos os dados, está tudo certinho, mediu a pressão, está ok, a curva da bomba também está atendendo exatamente conforme deveria, ou seja, não tem nenhum problema externo. A única coisa que sobrou para você analisar é a tubulação. Chega no ponto que você tem que rever esses caras aqui. Aí você fala assim, como é que eu vou saber quanto que diminuiu da tubulação, da seção de tubulação? Ou quanto que aumentou da rugosidade? Como é que eu calculo isso? Aqui que nós vamos fazer isso. Então o que você vai fazer? Vamos pegar aqui a equação da perda de carga. A equação da perda de carga, vamos colocar ΔH, que no caso aqui a gente está com H. A equação da perda de carga é 2 fator de atrito de Fanning, tá bom? Velocidade, comprimento sobre G diâmetro interno. Beleza. Bom, eu variei esse cara, mas eu tenho o valor novo, porque eu sei quanto que a vazão tá. Então eu tenho esse valor. O comprimento não variou nada. Então o comprimento continua igual. O diâmetro interno, bom, pode ser que ele tenha variado. Então esse cara aqui é a interrogação. Esse cara aqui que a gente talvez tenha que investigar. O 2, bom, o 2 continua 2. E a gravidade, se você não tiver mudado para a Lua, continua a mesma coisa. E aí nós temos também o fator de atrito. Esse pode ter mudado, porque se a rugosidade muda, muda o fator de atrito. Se o diâmetro muda, muda o fator de atrito. Então, esse é o cara que nós vamos ter que investigar. Ou seja, nós vamos ter que recalcular para esses dois caras aqui, com as condições novas de operação. Ok? Entenderam?
Aí, como é que eu vou recalcular isso? O fator de atrito, ele é aquela, né? Eu vou colocar aqui o fator de atrito, ele é função de rugosidade, diâmetro interno e do Reynolds, também é função do diâmetro interno. Tá? Mais alguma coisa que ele é função? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso mesmo, é função disso. Ou seja, o fator de atrito é alterado pelo diâmetro interno, pelo Reynolds ou pela rugosidade. No caso, o Reynolds vai ter modificações, porque o diâmetro interno mudou, então ele vai ter pequenas modificações. Mas as modificações do Reynolds são em função do diâmetro interno. Então eu posso ignorar o Reynolds, porque as outras propriedades do Reynolds são viscosidade, densidade, que isso a gente já viu que não funciona. Então, nesse caso aqui, eu vou recalcular ele, então eu posso ignorar esse cara de K por hora. Eu posso só manter como função de rugosidade e diâmetro interno, que vai ser implícito aqui. Ou seja, essas duas variáveis aqui podem estar mudando para poder chegar a esse resultado que eu não estava vendo. Ou seja, o que eu vou ter que fazer? Agora que a gente já entendeu que o fator de atrito ou diâmetro, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar essa função aqui, a função do fator de atrito, e eu vou variando a rugosidade até eu chegar no ponto. Primeiro eu travo o diâmetro. O diâmetro eu vou manter, o diâmetro interno é a mesma coisa. Travei, esse cara aqui está travado. Eu vou variar o fator de atrito, vou variar a rugosidade para alterar o fator de atrito, de forma que a perda de carga passe de 6,7 para 8,8. E veja o quanto que aumentou. Eu já fiz essa continha aqui. Vou botar para vocês aqui quanto que deu. Então, o novo rugosidade, para eu chegar nessa condição aqui, com essa vazão, ou seja, com as propriedades que eu medi, tá? Vai chegar a 0,914 milímetros. Ou seja, a minha rugosidade aumentou para caramba. Ela passou de 0,15 para 0,914. Sei lá, umas 5 vezes, sei lá, não fiz a conta assim não. Aumentou muito. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou travar a rugosidade em 0,15 e eu vou modificar o diâmetro, diminuindo ele até dar o valor de 8,08. Isso aí, gente, pode ser tentativa e erro, tá? Você pega a minha planilhinha lá, coloca lá. Vou aumentando vagarosamente a rugosidade até dar o valor que eu quero. Ou o diâmetro é a mesma coisa. Você vai variando, ela vai calculando automático. Não precisa ficar fazendo fator de atrito, porque, pelo amor de Deus, isso é desumano, tá? Isso é desumano. Então, você pode fazer tranquilamente isso na planilha, é fácil, tá? Se você quiser fazer na mão, aí, bom, cada um com seus problemas. Mas eu não recomendo, tá? Aí, se eu pegar o diâmetro, claro, travado aqui, a rugosidade, o diâmetro vai dar 0,093 metros. Ele era 102, passou para 93, diminuiu bastante. Ou seja, pode ser aumento de rugosidade, pode ser redução de diâmetro interno. Qual que é dos dois? Bom, qual que é dos dois aí você tem que fazer uma investigação, mas normalmente quando se tem aumento de rugosidade, muito provavelmente você vai ter também incrustações. Então, no fim das contas, o raciocínio aqui, que é importante, é você entender que esses dois fenômenos podem estar acontecendo. E você saber como calcular ele e esperar e conseguir calcular o quanto poderia ser o pior caso. Entenderam? Alguma coisa no meio desses dois pode estar acontecendo, ou os dois ao mesmo tempo. Mas aí, a partir do desenvolvimento do seu projeto, ou seja, você vai ver que a pressão continua aumentando, você consegue estimar como é que estão essas propriedades a partir do seu conhecimento. Ou seja, você entende como é que funciona o sistema e você sabe que ele pode estar aumentando a rugosidade ou pode estar diminuindo a seção de tubulação. Aí o que você pode fazer? Você pode muito bem aqui no finalzinho do tubo e verificar se está tendo algum problema de incrustação. Se tiver tendo incrustação aqui, está acontecendo o resto todo. Não está tendo incrustação. Então, é rugosidade. Não, estou vendo incrustação. Então provavelmente é diâmetro que está sendo reduzido. Em média, tá, gente? Claro que pode ter regiões onde tem mais, onde tem menos, mas em média é isso que aconteceu.
aí você tem que investigar mais o projeto. Mas agora é questão de prova, vamos considerar agora que é prova, tá? Eu perguntei lá, em considerando uma tubulação de aço de 4 polegadas, 200 metros, tal, conseguimos, calcule qual é a perda de carga e qual é a pressão de descarga da bomba. Pá! Calculou. Tem lá no exercício como é que faz. Considerando que esse sistema que você calculou, você mediu no campo e o valor de vazão e de pressão estão diferentes dos calculados. Está indicando 45 metros e pressão de 0,88 conforme curva de bomba anexo ao lado. É essa aqui. O que pode estar acontecendo? Quais são as possibilidades do efeito, considerando que não existe nenhuma obstrução, válvula fechada, depósito ou qualquer anomalia na linha? O que pode estar acontecendo com a operação? E, a partir da sua hipótese, calcule qual seria a propriedade modificada e por quê. Aí você calcula, por exemplo, rugosidade e fala assim, poderia estar acontecendo um aumento de rugosidade em função do tempo de uso do sistema, pela própria corrosão, ou uma redução do diâmetro interno por conta de incrustações variadas, que daria por volta disso. Ou uma junção dos dois sistemas, aí realmente não dá para calcular, né, gente? Eu não consigo saber quanto tem de um, quanto tem de outro. Eu teria que medir lá no campo. Mas eu poderia supor que poderia estar tendo alguma modificação nos dois ao mesmo tempo, de forma que gere isso, sendo que esse é o pior caso para um, sendo que esse é o pior caso para o outro. Ou seja, eu tenho um limite, eu tenho uma informação. Entenderam? Isso serve tanto para a prova, quanto para o campo, para você estimar. E aí, por exemplo, você fala assim, não, vou trocar então essa bomba aqui para melhorar. Qual que é a próxima bomba vai dar quanto de vazão? Eu vou usar agora os valores que eu calculei, porque eu sei quanto que está lá. Eu sei quanto que tem de rugosidade alterada. Eu vou lá, pego a rugosidade alterada, coloco no cálculo da bomba e eu vou ter um valor muito mais próximo do que se eu usasse a rugosidade que eu sei que não tem mais essa rugosidade, não é assim mais. Entenderam como funciona? Então esse é um exercício típico de prova, um exercício típico de campo que você vai ter que usar, incluindo seu conhecimento sobre curva, incluindo seu conhecimento sobre rugosidade, incluindo seu conhecimento sobre operação e incluindo, inclusive, a alteração do sistema para você rever uma possibilidade de troca de bomba e fazer um recálculo disso, considerando já a propriedade medida, que isso aqui é medido conforme campo. Entendeu? Legal, né? Isso vocês vão usar. Presta atenção nisso aqui. Prova tem isso e campo tem isso sim. Tá bom? Tchau, tubuleiros. Até a próxima.